A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Boa tarde. Eu sou a irmã missionária Ana Cláudia. Hoje é dia 9 de maio. O passarinho tá brincando comigo. De 2020, aqui na Espanha são as 6 horas da tarde, 18 horas. No Brasil, 1 hora da tarde, 13 horas. Olha só, eu brinco com ele. Ele tá aqui me chamando para mim brincar com ele. Olha, são as 6 horas da tarde. Já está. Ele quer brincar. Parece uma trompetinha. Ó, eu faço e ele repete. Olha que graça. Ele tá na casa do lado. Ele tá na árvore da casa do lado. Ele me viu sentando aqui. Ele tava na árvore. E ele não estava fazendo graça para ninguém. E de repente, quando eu sentei aqui para ler a palavra... Que coisa linda, Jesus. Eu fico maravilhada. Ele tá me chamando lá da outra árvore, lá da casa do vizinho. Eu não sei assoviar muito bem, mas bom, dá pro gasto. Que lindo. Olha, o sol saiu, eu sentei aqui, já tava o dia bem mais escuro. Ele quer brincar. Glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que se faz presente, olha, na criação, louvando ao Senhor. Se tu não glorificares ao Senhor, as montanhas glorificarão. Se tu não louvares ao Senhor, os pássaros louvarão. Se tu não adorares ao Senhor, as estrelas adorarão. Olha que lindo, olha. Acha realmente que o Senhor precisa do homem? Precisa do homem? Ai, glórias a Deus, aleluia. Estou maravilhada. Ele não estava fazendo graça. Eu sentei aqui, ele começou a fazer graça, me chamando a atenção. Glórias a Deus, aleluias. Vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tá aqui, ó. Gostaria de dar o testemunho da visão que eu tive no ano de 2017, no país de Luxemburgo, a respeito daquela passagem que ontem eu dei, que está no livro de... Deixa eu lembrar onde que estava, de Ageu, no livro de Ageu, capítulo 2. Daqui a pouco eu volto a falar sobre essa passagem, que fala a respeito, né? Ontem eu dei algumas passagens falando a respeito do personagem de Zorobabel e o significado do nome Zorobabel. Então, irmãos, eu vou contar. Já faz alguns dias que eu estou sentindo, sabe? Sentindo mesmo incomodidade do Espírito Santo tá me dizendo para me contar de novo esse testemunho. Eu contei para muitos irmãos, mas eu nunca gravei esse testemunho. E o Espírito Santo tá me contando. Essa semana o Senhor falou de novo. Eu estava dormindo e eu ouvi nitidamente uma voz dizendo: vou estremecer a terra. E eu acho que tem muito a ver com essa visão de 2017, sabe? O Senhor até me deu umas passagens bíblicas a respeito desses dias. Agora eu até passei para alguns irmãos que eu tenho mais intimidade sim pelo WhatsApp. E eu contei, né, para um casal de irmãos que eu tenho muita intimidade, compartilho muitas coisas com eles. E vou contar. Foi assim, irmãos, eu estava trabalhando muito no país de Luxemburgo ali, realmente o horário para mim era muito difícil. Eu estava trabalhando e eu lembro que esse dia eu cheguei muito cansada, só que eu estava muito carente, assim, do Senhor, e eu lembro, né, uns detalhes assim que eu cheguei, me preparei, fui tomar um banho para me vestir, ficar na minha intimidade com o Senhor. Então eu pedi para o Senhor um abraço, eu pedi para o Senhor para Ele me dar carinho, que eu estava carente dele.
E eu lembro que eu peguei a palavra de Deus, a Bíblia, eu fui para a cama, fiquei ali vendo algumas coisas, não lembro, só sei que eu, naquele momento eu entrei estudando a palavra. Ó, o passarinho já foi lá para frente, já tá mais longe. Eu comecei, na verdade eu lembro de uns detalhes assim, olha, eu lembro que antes eu comecei a ter sono, mas eu olhei a hora, eu olhei o horário, porque eu tenho o costume de olhar sempre o horário antes de eu dormir, sabe? Para ver se realmente, para que hora que eu tô dormindo, né? Que quando eu vou levantar, eu tenho esse costume de olhar sempre o horário. Até quando eu levanto para ir no banheiro, durante a noite, eu também olho o horário que eu estou me levantando, né? Se eu sinto o Senhor me chamar para orar, eu também olho o horário. E aí, eu lembro que eu olhei o horário, né, que eu estava ali na cama e de repente eu apaguei. E quando eu apaguei, eu fui levada, assim, para mim foi um arrebatamento de espírito que dizem, né? Porque eu vou dizer por quê, tá? Porque na verdade não foi um sonho. Eu vou comentar depois do final do testemunho por quê. Foi uma experiência muito sobrenatural. Eu fui levada para o olho de um furacão, para dentro de um furacão. E como que eu sei que era o olho de um furacão? Porque eu estava erguida no ar, dentro de uma massa de vento muito forte mesmo. Era uma coisa que não se pode explicar. E eu glorificava o Senhor e eu dizia que nada podia me atingir. Nada podia me atingir. Eu dizia assim, mas eu gritava assim, louvando mesmo. Eu dizia, nada pode me atingir, porque eu estou guardada debaixo das asas do Onipotente. E eu louvava o Senhor, né? Eu louvava. Dos lados, irmãos, do meu lado, passava numa velocidade rápida. Passava carros, passava cavalos, passava carroças, passava casas, tudo assim, como se tivesse sendo arrancada. E eu não via pessoas, mas eu ouvia o grito das pessoas, o desespero. Então, aquilo era uma destruição. Era uma destruição. E tudo passava, irmãos, tudo. Eu via casas mesmo, árvores, sabe? Coisas assim, como se tivessem sido arrancadas e passavam do meu lado. Mas a mim, nada me atingia mesmo. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu ficava naquela situação ali, até que de repente eu era arrebatada. Por que eu digo arrebatada? Porque eu estava ali, de repente eu já estava em outro lado. E quando eu era levada ao outro lado, eu me via, só que eu sabia que era a outra pessoa que estava ali. Só que quando eu me via, não era eu fisicamente, era uma criança. Mas eu sabia que aquela criança era eu, tá? Eu sentia no meu espírito que aquela criança era eu. E eu me via no ar, naquela cena quando uma pessoa ela está no ar, que ela vai descer de paraquedas, mas antes dela saltar do paraquedas, que ela fica assim como caindo no ar, né? Parece que ela está flutuando no ar. Pois eu estava assim, tá? Eu estava como parada e era uma espécie de câmera mesmo, tá? Como que eu estivesse parada no ar, assim, mas sem paraquedas nem nada. E eu estava ali flutuando e parecia que tinha uma pressão uma força que me sustentava e eu estava no ar. E eu era aquela criança e eu começava a declarar o meu amor para o Senhor, tá? E eu dizia assim, eram essas palavras que eu dizia para o Senhor, né? Eu gritava e eu dizia assim, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu falava para o Senhor assim, sabe? Senhor, eu te amo, não me deixe soltar das suas mãos. Eu dizia, não me deixe soltar das suas mãos. E aí, de repente, no meio daquela glorificação, daquele louvor, porque é uma forma de louvor, né? Eu estava louvando o Senhor ali, eu estava declarando o meu amor para Ele, né? De repente, eu via como na minha frente, assim, né?
eu já estava sendo a criança. Naquele caso, eu já não estava me vendo, tá? Como no começo. No começo, eu me via falando. De repente, eu já era aquela criança. E aí, o que acontecia? Quando eu falava que eu amava o Senhor e eu ficava ali falando que eu amava, muitas vezes, se abria um olho na minha frente. E aquele olho olhava dentro dos meus olhos. E a gente ficava olhando um dentro do olho do outro, sabe? Olho no olho. Essa situação do olho, né, irmãos, dá a impressão assim, né, que é confiança, né, a confiança total, né. Tem aquela passagem que fala, né, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, né, em Provérbios diz. E para mim o Senhor ali mostrando que, porque a gente só tem essa relação, essa intimidade, para a gente ter essa atitude de olhar dentro dos olhos de alguém, bem no profundo, a gente tem que ter uma intimidade, né? Então o Senhor estava ali falando que Ele quer intimidade, ele tem um povo que tem intimidade com Ele, um povo, né? O povo que realmente vai subir, vai ser levado, é o povo que tem intimidade com Ele, que escuta Ele, que olha nos olhos dEle, né, que sente o abraçar dele, porque eu antes dessa visão, né, antes dessa situação, eu fui dormir pedindo um abraço, né, e depois eu era retirada dali também, arrebatada, uma terceira arrebatamento, uma terceira situação, né, quer dizer, a primeira, a segunda, e na terceira situação eu me via de novo, só que eu estava sendo levada por uma mão. Eu estava deitada, posando numa mão, uma mão enorme, uma mão gigante. E essa mão, ela vinha e ela posava assim, né? Me posava, irmãos, em verdes pastos, tá? Não é esse verde aqui não, tá? Não tem nada a ver. Era um verde que não se pode explicar. Não se pode, não há como explicar. Não tem como. É um tom de verde que não se pode explicar. E o céu também não era esse azul, tá? Era um azul, entre um azul intenso, um azul celeste. Eu já tive duas visões com este mesmo tipo de paisagem, de verde e azul. E louvado seja o santo nome do Senhor. Eu acordei muito maravilhada, mas quando eu voltei, o que mais me surpreendeu, né, é que me deu a impressão de que aquilo tinha passado toda a noite, mas quando eu olhei para o relógio, só tinha passado 10 minutos. 10 minutos, o que o meu corpo físico estava dando, né, o meu entendimento estava dando a entender que era toda a noite que eu tinha vivido aquilo, né, na realidade tinha sido somente 10 minutos. Foi o primeiro que eu, assim, busquei saber que hora era, né, e aí eu comecei a ter aquela lembrança né, porque quando a gente acorda a gente fica impactado, mas eu não tinha aquela lembrança nítida da primeira parte da visão, né? E aí começou a se abrir e eu comecei né, me emocionar muito, assim, comecei a chorar, eu lembro. E aí eu fui, botei meu joelho, orei e eu pedi para o Senhor, né, uma palavra. Só que nesse momento, quando eu comecei a pedir ao Senhor uma palavra, né, eu percebi que no meu quarto, o meu quarto estava coberto de uma fumaça branca. Uma fumaça branca muito assim, espessa, mas ao mesmo tempo como se alguém estivesse parecendo mesmo como uma neblina. Sabe uma neblina? Uma neblina na manhã quando você está na estrada, aquela neblina assim. Eu comecei a perceber que tinha aquela neblina dentro do meu quarto. E então, naquele momento, né, isso foi bem um pouco antes, quando eu já estava orando em espírito com o Senhor, pedindo uma palavra. E quando eu já estava, né, para ver a palavra, eu senti de olhar assim na direção da parede do quarto e eu vi anjos. Foi a primeira vez que eu tive uma visão de olho aberto assim, né? Anjos de uns, não sei, eles deviam ter uns 4 metros de altura, por aí. Eles não olhavam para mim. Eles estavam enfilados assim como se fosse uma parede, sabe? Como se eles fossem uma parede. E eu via como eles entravam e saíam, como se fosse um exército, sabe assim? E então aquilo realmente me
me estremeceu, né, no espírito, porque eu nunca tinha tido uma experiência tão tremenda como aquela na minha vida, né? Assim, o Senhor já me deu visão em sonhos, o Senhor já me deu visão, como eu já uma vez contei também, vou voltar a contar aqui, né? Eu vi uns demônios na cidade do Rio de Janeiro, né? No ano de 2016, também uma visão tremenda. O Senhor me deu a palavra também em Apocalipse, né? Que era o exército de Napoleão. Mas aí, irmãos, quando eu pedi a palavra, o Senhor me deu exatamente essa que está em Ageu, capítulo 2, versículos 21, 22 e 23. E exatamente aqui, tudo que eu vi, né? Tudo que eu vi ali falava. A palavra diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que diz: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei estremecer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Aleluias. E destruirei o carro, eu via carros, e os que nele se assentam, e os cavalos, e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, glórias a Deus, aleluias, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus. Aqui o Senhor está falando sobre anel, né? Anel de selar. Anel de selar é uma aliança, né? Uma aliança. E quem leva uma aliança? Somente quem tem compromisso. Amém? Glórias a Deus. Somente quem tem compromisso. Se você tem um compromisso com alguém, você tem compromisso, né? Um compromisso de um casamento. Se você tem um compromisso, né? De uma aliança, né? De casamento, né? Um anel de selar. O anel de selar, na verdade, os judeus, né? Eles selam, os reis, né? Porque na verdade o anel de selar, eu vou dizer o que é. O anel de selar era os reis, né? Eles, quando o rei mandava fazer uma carta, né? Por exemplo, para outro reino, ou mandar uma carta para alguém, né? Então, o rei, ele levava no anel dele o brasão real, né? Com o escudo da família. E aí, quando ele escrevia a carta, ele selava, era o selo, né? Ele selava com o anel dele. E quando a pessoa recebia, ela sabia que aquela carta era autenticada e era realmente enviada pelo rei. Era uma maneira da assinatura do rei, entende? E era como uma espécie de vela, né? Vela quente. E aquela carta não podia ser lacrada. Não podia ser aberta, né? Não podia ser aberta até não chegar a pessoa correspondida, né? Na verdade, o anel de selar é isso. Mas o anel de selar, irmãos, também pode ser uma aliança, né? Uma aliança que o Senhor tem com o povo dele, com a noiva dele, com a igreja dele. Então, eu sei que o Senhor, ele sempre, né, vai cuidar dos deles. Sempre, sempre, sempre. E ali nessa visão, com toda a destruição que eu via, tudo, a destruição, os gritos, o desespero. Eu vou ser sincera, eu não lembro nenhum momento de ter me preocupado, me afetado com aqueles gritos. Nenhum momento. Nenhum momento. Eu realmente estava em adoração. Eu estava ali louvando, eu estava glorificando o Senhor. O meu espírito, na verdade, estava, somente se preocupando em glorificar o Senhor. Eu não lembro de ter acordado, ter voltado e ficado assim desesperada porque vi aqueles gritos ou porque fiquei desesperada pela minha família. Não, meu sentimento não era esse.
tá? Meu sentimento era eu fiquei maravilhada, né? E o Senhor ali mostrando realmente como que o exército dele, né, está realmente avisado de guardar os seus. Louvado seja o santo nome do Senhor, glórias a Deus, aleluias. E é isso, eu queria contar esse testemunho porque as coisas que o Senhor nos dá, né, tem um tempo para cada coisa, né? Tem um tempo para contar, tem um tempo para reter. A gente não pode estar contando assim sem discernimento, mas pelos tempos que correm e pelo que o Senhor falou esses dias, né, para mim, que eu senti, né, que eu sei que é da parte do Senhor, que a terra vai tremer. O Senhor tem falado que Ele vai estremecer a terra. Já fiz um vídeo aqui falando também que o Senhor já falou dentro da palavra dele, cale-se toda a terra, né, que o Senhor vai falar. E o Senhor tem falado com a terra, o Senhor tem falado com os seus. E quem tem ouvidos, ouça, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem não tem ouvido, pois, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz no livro do Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6. O Senhor fala que Ele, a todos aqueles que Ele pede sabedoria, todos aqueles que pede, Ele dá, né? Ele não faz acepção de ninguém, né? Então, se você não tem ouvidos espirituais, peça ao Senhor, em nome de Jesus, peça força. Nós não somos perfeitos, irmãos, eu não sou perfeita. Diz Tiago, capítulo 1, acerca das provas e tentações. E se algum de vós tem falta de sabedoria, irmãos, sabedoria no Senhor é um dos dons do Espírito Santo, né? A sabedoria pelo Espírito Santo. Peça a Deus que a todos dá, liberalmente e não lança em rosto. E se lhe é dada, peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Glórias ao Senhor. Aí depois fala, né, que as pessoas que se acham alguma coisa, não pensem em tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, né? Que a pessoa que é inconstante, né? A pessoa que não é firme com a fé, né? Aí diz o homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aí, mas os 5 e 6, né? Então peça ao Senhor. Ele não dá mais a um que a ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Agora, a palavra do Senhor também diz, né, que a palavra ela é de vida eterna, né? Ela é para a vida eterna e ela também é para condenação eterna. Então a palavra, ela, igual que ela vem, ela incomoda, né, para que a gente se conserte, para que a gente volte ao primeiro amor, porque infelizmente no meio de uma seita evangélica, porque isso é seita, o povo, principalmente os crentes antigos, né? Os crentes antigos, eles acham que uma vez salvo, para sempre salvo. Olha, irmãos, não é bem assim não, tá? Não é bem assim não. A gente pode olhar na própria palavra, né? Saul, quem levantou Saul? Saul, quem levantou foi o Senhor, né? Mas da mesma maneira ele teve a queda. Então, a gente tem que ver que o Senhor realmente ele levanta. Mas quando tem morte espiritual, é triste. E o pior do problema da cegueira espiritual, que hoje a maioria está nessa cegueira espiritual, não buscam o Senhor, não tem vida com o Senhor, não tem consagração, não tem vida de oração. Nós estamos vivendo um tempo que realmente nós estamos vivendo, eu não tenho dúvida, que é a parábola das 10 virgens. Mas as 10 virgens, para mim pessoalmente, o que eu vejo não são do mundo.
São as 10 virgens, são os próprios crentes, estão partidos, os que realmente estão cheios do azeite, transbordando, tendo vida, orando, ouvindo a voz do Espírito Santo. O Senhor está falando, está revelando. Essas são realmente as virgens que estão com azeite na reserva. E aquelas virgens que estão ouvindo, né? A igreja que está distraída, né? Com orgulho, com soberba, achando que vai subir de qualquer jeito, não está buscando se consertar, sabe? E não sei, eu vejo que nós estamos vivendo realmente o tempo que a igreja hoje está muito distraída, porque a trombeta está tocando, no espiritual está tocando, o Senhor está avisando. Todas dormiram, as 10 dormiram. Mas 5 tinham azeite de reserva. O que é isso? Vigiar todo dia, orar, buscar, ouvir a voz do Senhor, ter intimidade com Ele. As pessoas, elas estão realmente no momento que ou você está muito cego, e o problema da cegueira, como eu ia comentar, é a morte espiritual, né? Porque a mente cauterizada, ela leva a uma morte espiritual. E a pessoa acha que está vivo, por isso que a palavra diz, né? Tendo nome de vivos, mas estão mortos. Tem muito crente que acha que está vivo, muita gente que acha que está vivo. Eu estou servindo o Senhor, estou fazendo a obra, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu faço, eu aconteço, eu faço. Mas será que está no centro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Isso uma vez uma irmãzinha falou para mim no ano de 2015, e eu acho que foi uma das melhores lições que eu aprendi. Um dia eu perguntei para ela: eu moro na Europa, você acha que eu deveria de voltar para o Brasil e ficar aqui, trabalhar? Ela disse: minha querida, você pode estar na África, você pode estar no Japão, você pode estar na China, você pode estar no Oriente Médio. O que você deve buscar é estar no centro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. E é assim, irmãos. É assim, a gente tem que estar no centro da vontade do Senhor. Não deixe que as pessoas manipulem a sua mente, te acusando, entende? É que você não faz nada. Aonde você esteja, fala de Jesus. Fala de Jesus. O Senhor tem trazido as almas aqui para mim. Pessoas me pedindo ajuda, pedindo oração. Eu tô aqui no meu cantinho, mas as almas estão vindo. Tô aqui, prego para meus patrões, prego. Sabe, prego? Prego a palavra. Não acuso, porque acusador já tem muito crente se fazendo de santo, achando que é alguma coisa, acusando os outros aí fora, mas eles não conhecem a palavra. Eles não conhecem a palavra, irmãos. E a palavra do Senhor diz que o Senhor perdoa o pecado da ignorância. O Senhor perdoa o pecado da ignorância, tá? E Ele perdoa o pecado do seu povo quando se arrepende. Por isso que a palavra diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Bom, cada dia elas estão mais lindas, né? Eu não sei quem é mais elegante. Todas preparadas. É assim que nós temos que estar. Eu falei ontem, né? Nós temos que estar florescendo. Hoje, olha como elas estão. Irmãos, presta bem atenção. Assim vai ser, olha. Vamos estar cada um do nosso jeitinho diante do Senhor, mas todos lindos aos olhos dele. Né? O Senhor vai olhar e vai falar assim: quem é o mais lindo? Ele não vai saber, porque, olha, tem uns botãozinhos, que seriam as crianças, né? Olha, as mulheres, né? Que coisas lindas, né? Olha essa mistura, não. Parece que alguém pegou aqui um pincel. Parece não, né? Ele pegou um pincel, o pincel do céu, olha.
Que coisa mais linda!